Fala aí galera, tranquilidade, matemático Luciano. O tema de hoje, permutação simples. Vamos supor agora que a gente tenha três algarismos. Um, dois, três. São três possibilidades, três hipóteses, né? Agora, vamos supor agora que vamos usar todos os algarismos para compor todos os valores, todos os números de três algarismos distintos. Então vamos lá então. Vamos agora, com 1, 2, 3, vamos formar números de três algarismos. Vamos formar números de três algarismos. Então, uma possibilidade, agora eu vou usar os exemplos mesmo. 1, 2, 3 é um número de três algarismos. 1, 3, 2 é um outro número também com três algarismos distintos, partindo dos algarismos 1, 2, 3. 2, 1, 3 é um outro número com três algarismos distintos, formado a partir dos algarismos 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. E para finalizar, 3, 2, 1. Então, na realidade, temos 6 situações aqui distintas, 6 números, né, de 3 algarismos distintos que a gente pode formar utilizando os algarismos 1, 2, 3. Lembrando que aqui é um total de 6 possibilidades. Então, a partir desses 3 algarismos, formamos 6 números de 3 algarismos distintos. Então, pensa aqui agora. Decompondo 6, a gente tem 3 vezes 2. Sendo que a cereja do bolo nesse tipo de questão é saber que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando você multiplica por 1, não faz diferença nenhuma no resultado, no produto final. Agora, repara, 3 vezes 2 vezes 1, essa multiplicação em forma de contagem regressiva, já vimos isso como fatorial em alguma aula anterior. Isso aqui é o mesmo que 3 fatorial. Então, o número de permutações, nesse caso, vai trabalhar com todos os elementos ao mesmo tempo. A gente não tem uma quantidade de algarismos e vai fazer números com uma determinada quantidade menor específica. Não, aqui todos vão fazer parte. Então, se eu tenho 3 algarismos, né, eu vou fazer todos os possíveis números com esses 3 algarismos e de forma distinta. Então, daí, são as permutações que ocorreram com os algarismos 1, 2, 3 para formar números de 3 algarismos distintos. Então, nesse caso, podemos enunciar que o número de permutação simples de uma quantidade n de valores é n fatorial. Demos um exemplo com os algarismos 1, 2, 3. Conseguimos formar 6 números de 3 algarismos distintos. Daí concluímos que a quantidade de elementos que a gente tinha era 3. E no final deu um total de 6, que por definição de contagem era 3 fatorial. Então, quando você tem uma quantidade, né, de elementos e você quer fazer essa permutação com todos eles simultaneamente, de forma que cada um ocupe uma posição distinta do outro, a gente tem n fatorial. Vamos agora supor aqui as letras da palavra amor. Repara que são 4 letras diferentes. Desejamos formar todos os anagramas, ou seja, todas as palavras que têm 4 letras, tendo elas sentido ou não, a partir das letras da palavra amor. Então, eu vou ter que ter essas 4 possibilidades aqui. Ou seja, cada uma
desses espaços tem que ser ocupado por uma das letras. Então, nesse caso aqui, olha, a primeira possibilidade eu posso jogar qualquer uma das 4 letras. Para a segunda possibilidade, a segunda decisão, 3, 2 aqui e 1. É um total de 24 na hora de fazer o princípio multiplicativo da contagem. Ou também, se eu quiser saber todos os anagramas formados pelas letras da palavra amor, é a mesma coisa que permutação simples de 4 elementos. Que é a mesma coisa que 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o mesmo 24 que está aqui. Vamos agora tomar um outro exemplo. Supondo agora as letras da palavra Luciano, que sou eu. L, U, C, I, A, N, O. Repara que Luciano é formado por 7 letras distintas uma da outra. Não tem repetição. Quando tem repetição, é um outro caso que a gente vai ver em algum próximo vídeo. Então vamos supor então, olha, com as letras da palavra Luciano, então, quantas palavras, né, de 7 letras distintas podemos formar? Então, nesse caso, teremos P de 7, que é a mesma coisa que 7 fatorial. Calculando 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, na realidade, eu posso formar 5.040 palavras com 7 letras aqui, da palavra Luciano. Olha agora uma outra situação. Agora, com as letras da palavra Luciano, quantas dessas palavras começam com a letra L? Então, dessas 7, eu já vou fixar a letra L aqui. Já sei que tem que começar com a letra L, é uma letra fixa. Agora, as outras letras que sobraram, elas vão se permutar entre si. Então, na realidade, o que vai sobrar aqui é uma permutação de 6 valores. Ou seja, essa letra vai ficar única aqui. Agora, as outras vão se permutar entre si. Então, P de 6, ou seja, a permutação de 6 elementos, é 6 fatorial. Pela definição de fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu tenho 720. Agora, com as mesmas letras da palavra Luciano, quantas começam com a letra L e quantas terminam pela letra O? Então, nesse caso, eu já impus aqui, olha, 2 condições. Ou seja, uma letra fixa no começo, uma letra fixa no final. Ou seja, elas não vão poder mudar mais. Ou seja, essas outras 5 intermediárias aqui, elas vão se permutar entre si. Então, na realidade, eu tenho P de 5. Então, permutação de 5 elementos é a mesma coisa que 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu tenho 120, né, palavras da palavra Luciano que começam com a letra L e que terminam com a letra O. Vamos lá, vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, olha, da palavra Luciano, quando eu permuto todas as 7 letras, tenho 5.040. Quando
temos que iniciar apenas com a letra L fica fixa, as outras 6 letras se permutam entre si. Agora, nesse caso, eu quero que quantas palavras começam com a letra L e terminam com a letra O. Ou seja, vou fixar a letra L aqui, vou fixar a letra O aqui. As outras 5 letras vão se permutar entre si, aonde deu 120. Continuando. Agora, quantas dessas palavras formada pelas letras da palavra Luciano tem as letras L e O nos extremos? Extremos são o quê? O começo e o fim. Então, olha, uma primeira situação, L e O no extremo, então eu posso começar com a letra L e terminar com a letra O, ou começar com a letra O e terminar com a letra L. Então, na realidade, eu tenho duas situações distintas. Porque aqui, olha, as 5 letras que sobraram vão se permutar entre si, tanto aqui, nessa configuração, e tanto aqui, nessa configuração. Então, na realidade, a permutação de 5 elementos ocorre 2 vezes. Então, olha, seria 2 vezes, porque, olha, acontece 2 vezes a mesma coisa. A permutação de 5 elementos. Vai ficar 2 vezes 5 fatorial. Já vimos no exemplo anterior que 5 fatorial é 120. Então, na realidade, 2 vezes 120, então, na realidade, eu tenho 240 palavras, né, formado pelas letras da palavra Luciano, que tem as letras L e O nos extremos. Ou seja, extremos, pensa no começo e no fim. L e O nos extremos, ou seja, a primeira situação inicia com a letra L, termina com a letra O. E também podemos fazer essa troca, começando com a letra O e terminando com a letra L. Então, é o próximo exemplo, que a gente viu aqui agora há pouco. Próximo exemplo, próxima situação. Quantas dessas palavras têm as letras L, U, C juntas? Tá? Juntas. Né? Ou seja, começam, né, com essa sílaba aqui, com essa palavra aqui. L, U, C. Não vou falar que é uma sílaba porque realmente não tem muito significado, chamar look de sílaba. Né? Mas nesse caso aqui, então quantas dessas palavras tem as letras L, U, C no começo aqui, juntas e no começo? Então, na realidade, se eu quero elas juntas e no começo, eu vou supor que essas 3 letras formam uma única letra, para elas estarem juntas, e vai começar com elas aqui. E juntas nessa ordem aqui, tá, gente? Agora, olha as outras 4 letras aqui. Então, se eu quero essas 3 letras juntas nessa ordem aqui, então vamos contar como se fosse uma letra só. Então, na realidade, eu tenho aqui uma letra, 2, 3, 4, 5. Então, na realidade, eu tenho 5 fatorial. Ou seja, que aqui conta como 1, essas 3 letras aqui. Aqui conta como mais outra, as outras 4 que sobraram. Então, na realidade, eu tenho 5 letras. Ou seja, como se esse conjunto de 3 letras aqui fixas formasse uma letra só, já que para estar juntas. Então, 5 fatorial, 120. Agora, parecida com essa, agora eu quero as letras L e U, C juntas. Ou seja, eu não quero nessa ordem, eu quero juntas, mas elas podem se alternar entre si. Nesse primeiro momento, eu quero L e U, C juntas nessa ordem, eu quero L e U, C. Look, quero dessa forma aqui, juntas, sem poder mexer na estrutura delas. Agora, num segundo momento, eu quero essas 3 letras juntas. Agora, a posição não importa tanto. Então, novamente, olha, vamos supor aqui agora as 3 letras aqui. Aí agora, para as outras 4 que sobraram. Aqui, olha, presta atenção, conta como uma,
e cada uma aqui como uma. Na realidade, eu tenho 5 letras, então eu tenho 5 fatorial aqui. Porém, se eu quero juntas, não necessariamente tem que ter essa ordem, L e C. Pode ser LCU, pode ser UCL, ou seja, as 3 juntas, mas pode estar em posição alternada. Então, esse conjunto de 3 letras aqui podem se permutar entre si. Então, na realidade, vezes 3 fatorial, que é diferente dessa estrutura. Que no primeiro momento, aqui, L e o C tinha que estar nessa ordem obrigatória, não podia mudar de jeito nenhum. Tinha que ser L e o C, junto dessa forma. Luca. Agora, nesse segundo caso, tem que estar juntas só. Mas para estar juntas, não necessariamente está nessa ordem. Elas podem se permutar entre si aqui também. Então, 5 fatorial é 120, vezes 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. 120 vezes 6, 720. Vamos aqui agora. Agora, quantas palavras, né, formadas pelas letras da palavra Luciano, tem as vogais juntas? Então, olha as vogais aqui que a gente tem. U, I, A, O. Né? Na ordem, para ficar mais bonitinho, né? A, I, O, U. Eu quero as 4 vogais juntas. Então, as 4 vogais juntas, vou botar aqui então uma estrutura. A, I, O, U. Como se fosse uma letra só. Agora, as outras 3 consoantes que sobraram vai contar como uma unidade. Então, aqui na realidade, A, I, O, U conta como uma letra e cada uma das consoantes também conta como uma letra. Então, a princípio, eu tenho 4 letras que vão se permutar, eu tenho 4 fatorial. Mas se eu quero as vogais juntas, mas nada falou que tem que ser obrigatoriamente nessa ordem. Elas também, olha, podem se permutar entre si. Aqui, nesse conjunto, como temos 4 vogais, então 4 fatorial aqui de novo. 4 fatorial dá 24, vezes 4 fatorial, 24. 24 vezes 24, 576. Então, o próximo exemplo agora. Então, com as letras da palavra Luciano, quantas palavras tem tanto as vogais e as consoantes juntas? Então, vamos aqui então, pegando primeiro as vogais. A, I, O, U. Juntas. Bota como se fosse uma letra só. E as 3 consoantes juntas. As consoantes que a gente tem aqui. L, C, N. Então, na ordem C, L, N. Aqui conta como uma letra. Aqui conta como se fosse uma letra, para estar juntas. Então, aqui, olha. 1 e 1, 2 fatorial. Mas quando eu quero juntas, não está especificando a ordem específica. Então, essas 4 vogais podem se permutar entre si. Então, 4 fatorial. E as 3 consoantes também podem se permutar entre si. 3 fatorial. Pela definição, 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Vezes 4 fatorial, 24. Vezes 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Fazendo os cálculos aqui, 2 vezes 24 vezes 6, temos então 288 palavras nessas condições, aonde as vogais e as consoantes estão juntas. Então, não pode esquecer, quando fala juntas, tem que analisar se tem que respeitar aquela ordem ou se elas podem se permutar entre si. Quando fala nessa determinada ordem,
para contar como uma coisa só. Elas não podem se permutar. Foi o caso do Luke que a gente viu aquela hora. Agora, quando o L e o C estão juntas, nada impede delas se permutarem, como a gente viu nos exemplos anteriores. Agora, para vocês. Então, supondo que agora eu quero as letras da palavra repara que a palavra Pernambuco, todas as letras, vou até contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras diferentes, uma da outra. Agora a pergunta que vai ficar para vocês. Primeira pergunta, né? Quantas palavras eu posso, né, fazer com as letras da palavra Pernambuco, com todas elas? Lembrando que na permutação, nesse primeiro momento aqui, os elementos são distintos. Quando tiver repetição, a gente vai ver isso nos vídeos mais adiante. A segunda, quantas dessas palavras tem essas 3 letras aqui, olha, juntas e nessa ordem? Juntas e nessa ordem. PER, per, a sílaba per, junto e nessa ordem aqui mesmo, sem mexer. A terceira, quantas dessas palavras, essas 3 letras estão juntas? Olha a diferença, a sutileza do que eu falei agora, há pouco, para o que eu falei agora. Então, a primeira, eu quero fazer a permutação de todas essas 10 letras. Né? Quantas palavras tem, quantos anagramas tem, podem ser formados com as letras da palavra Pernambuco. A segunda, quantas dessas palavras, tem a sílaba per junta e nessa ordem aqui, sem mexer. Agora, a terceira, quantas dessas palavras as letras PER estão juntas? Mas isso não quer dizer que tem que estar na mesma ordem. Pensa no que a gente viu nos exemplos anteriores. Quantas dessas palavras começam por consoante? A próxima. Quantas dessas palavras começam por vogal? A próxima. Quantas dessas palavras têm as consoantes juntas? A próxima. Quantas dessas palavras têm as vogais juntas? A próxima. Quantas dessas palavras têm as consoantes e as vogais juntas? A próxima. Quantas começam pela letra N? A próxima. Quantas dessas palavras têm as letras R e U nos extremos? Então vai ficar esse exercício para vocês e a gente tenta corrigir em algum momento, em algum outro vídeo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Fui!